e vai até 1808, até a vinda da família real. A gente diz que formalmente acaba o período colonial só em 1822, mas na prática acaba em 1808 por causa da abertura dos portos e do fim do monopólio colonial. Qualquer coisa que vocês não lembram, vocês dizem. Eu não lembro. Tá? E aí a gente vai para o terceiro período do período colonial, que é o período joanino, o período de Dom João VI, que vai de 1808 até 1822. O que o Enem vai te perguntar? O Enem vai te perguntar quais são as características clássicas de cada período. Período pré-colonial muito pouco perguntado. Aqui só vieram os primeiros exploradores da história do Brasil. Os caras que vieram conhecer o Brasil, vieram conhecer a costa, disseram, ó, que bonito, é muito legal e tal, mas a gente não tem muita coisa para fazer, só parece que é muito grande e parece que tudo que plantar vai dar. Uma clássica imagem que os portugueses tiveram no Brasil. E foi explorado nesse período o pau-brasil através do escampo com os índios. Então os índios não eram diretamente explorados, porque eles levavam o Brasil, levavam os portugueses que tocavam para o Brasil, depois, a cada 6 meses, vinha alguém e levava para o Brasil para lá e vendiam para usar como madeira ou como tinta vermelha. Então, os índios não estão sendo escravizados, estão fazendo mais ou menos por livre e espontânea vontade em troca daquelas quinquilharias que os portugueses davam. Só que, durante esse período, está havendo toda aquela expansão marítima de portugueses e espanhóis, que são os pioneiros, França, Inglaterra e Holanda, judeus e alguns outros pequenos povos que estão atrás de coisas para explorar também. Em 1534, os portugueses ainda estão interessados mais nas Índias Orientais do que no Brasil, que eles chamavam de Índias Ocidentais. Só que eles tinham medo de perder o Brasil para esses invasores, como ingleses, holandeses e franceses. Então, Portugal ainda não tem o Brasil como prioridade, mas resolve dizer para particulares ocuparem o Brasil como uma forma de defesa do território. Então, em 1534, a gente tem a primeira grande ação de colonização no Brasil, que é quando vem Martim Afonso de Souza para implantar as famosas capitanias hereditárias. Daí dividem o território, como tinham feito lá nos Açores, dão cada um desses lotes para um proprietário, que não é o proprietário, é somente um poceiro, porque em última instância a propriedade é de Portugal. Daí o capitão donatário tem um monte de responsabilidades, entre elas tem que pagar 20% de tudo que ele explorar, tem que caracterizar os índios, fazer tudo, o que é uma ideia um pouco idiota, porque eram territórios muito grandes, como Pernambuco inteiro. Até hoje não consegue administrar Pernambuco inteiro, mas em 1574. Então era mais difícil ainda. Quase todas as capitanias estão erradas. As duas capitanias que sobrevivem são as capitanias de São Vicente e Pernambuco, porque essas capitanias implementaram nas suas regiões uma exploração agrícola que tinha sido feita também nas Ilhas Atlânticas de Portugal, que era a cana-de-açúcar. Vieram para cá, deu super certo. Agora, para a gente enxergar isso, como é que é? Isso aqui é o litoral do Brasil. Os caras botaram lá no Pernambuco, depois vai ter na Bahia, vai ter também em São Vicente. Funcionava assim, ó. Nas terras litorâneas, que são mais férteis, a plantação de cana-de-açúcar. Certo? Mais para o interior, terras quando começam a ficar menos férteis, eles botavam uma agricultura de subsistência. Que, no caso, a agricultura de subsistência nessa época era milho e mandioca. A agricultura básica para alimentar a região do açúcar, já que lá no latifúndio é monocultura. E aí, quando tu ia mais para o interior, é que ia a pecuária, para as terras menos férteis, que é onde não dava para plantar e tomando as vacas lá. Eu falo das vaquinhas. As vaquinhas acabaram sofrendo muito até hoje. A gente tem aquelas imagens, né, do sertão nordestino, aquelas vacas bem magras indo atrás de água em algum lugar. Elas acabaram andando tanto para o interior que encontraram o Rio São Francisco e desceram comer até Minas, as vaquinhas lá, certo? Atrás de água. Mas o que nos importa não é isso agora. O que nos importa é que olha só como é que funciona o açúcar. São regiões dispersas entre si. Elas são muito semelhantes, mas elas não são articuladas uma com a outra. O Enem adora perguntar isso. E a segunda coisa é a colonização de Portugal, uma colonização litorânea. Tanto que o primeiro historiador do Brasil, que foi um padre, escreveu que os portugueses viviam como caranguejos. Eles só andavam de lado, não entravam no Brasil, porque se tu entrar aqui é sertão, se tu entrar aqui é sertão, se tu entrar aqui é serra. Quem é que conseguia entrar no interior do Brasil? Eram somente os caras na altura de São Paulo, que iam para o interior, atrás de índios,
para apresar e escravizar os famosos bandeirantes. Isso é o cenário do Brasil a partir do século XVI. Como as capitanias eram erradas, em 1548, o governo de Portugal tomou o Brasil como prioridade. Não tinha mais muita grana nas Índias Orientais, então o Brasil é prioridade. E aí mandaram Tomé de Souza vir para cá e implementar o governo geral. Como a gente sabe que as duas capitanias que deram certo em São Vicente e Pernambuco, essas capitanias continuaram existindo. As capitanias só são extintas mesmo em 1759, quando o Marquês do Pombal extingue as capitanias. Formalmente, elas continuaram existindo. Quando veio o governo geral, Tomé de Souza, o que ele fez? Deixou Pernambuco existindo, deixou São Vicente existindo. Elas deram certo. E esses capitães donatários não queriam saber nada de Portugal. Aí o que ele fez? Ele instalou no meio do caminho a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, Salvador. Certo? E a gente vai ter os governadores gerais do Brasil. Tranquilo até aqui? Oi. Bom? 26 minutos. Falta 26 minutos? Tá, fica bem tranquilo. A gente vai chegar na Dilma. Não duvido. Aí, o governo geral dura mais ou menos até 1572. A gente já tem a situação do açúcar acontecendo. Lembrando que eles produzem açúcar aqui, começam a trocar a mão de obra indígena pela mão de obra escrava africana, e a mão de obra escrava africana começa a ser a mão de obra predominante aqui. Os portugueses fazem boa parte do processo, mas os holandeses participam de uma parte, lembra? Eles fazem aquela parte do comércio, às vezes do transporte, do refino e da comercialização do açúcar lá na Europa. Bom, aí em 1572 começa aquele rolo em Portugal. Bom, daí vai ter toda aquela história da morte do rei Sebastião, e daí não tem mais bem em Portugal. A Espanha, que era o maior império do mundo, oferece para Portugal a oportunidade de dividir o seu império e o rei da Espanha governar também Portugal. Os portugueses ficam muito receosos, mas com medo de uma guerra civil, aceitam, e aí a Península Ibérica passa a ser o maior império do mundo, porque os espanhóis que já controlavam boa parte da América agora controlam também o Brasil. O problema é que a Espanha tinha uma briga com a Holanda, e quando a Espanha assumiu o governo de Portugal, e assumiu por consequência o governo do Brasil, cortou a participação da Holanda no açúcar. Os holandeses ficaram putos e começaram um processo para retomar a sua participação no açúcar, já que os espanhóis tinham proibido. Por causa disso, começa esse rolo todo em 1580 e vai até 1640, que a gente chama de União Ibérica. A gente vai ter como reflexo na história do Brasil as invasões holandesas. As mais famosas invasões do Brasil colonial, ainda que tenham havido outras, como é o caso da invasão francesa, 13 invasões francesas, da invasão de ingleses e invasões de judeus também no Maranhão. Certo? Os holandeses vão invadir primeiro Bahia, depois eles vão invadir Pernambuco e vão tomar de Pernambuco até o Maranhão, passando do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão. Esse vai ser o Brasil holandês. Chamam o Nassau para controlar, o Nassau fica lá controlando o tempo, depois é chamado de volta para coordenar a Holanda numa guerra maluca que teve na Europa, chamada Guerra dos 30 Anos. No meio do caminho, os portugueses pegam de volta o governo de Portugal e aí começa um processo de expulsão dos holandeses, chamado de Revolução Pernambucana. Os portugueses fizeram isso depois que eles voltaram a ter uma coroa em 1640, que eles chamam de a Restauração, quando restauraram a coroa própria de Portugal, que é a nova dinastia. Não é mais a dinastia que estava antes, que é a dinastia de Avis, mas uma nova dinastia, que é a dinastia de Bragança, super famosa na história do Brasil. Certo? Qual que é o problema? O problema é que eles restauram a coroa, expulsam os holandeses, pegam de volta o açúcar e dizem: nossa, maravilha, agora a gente vai ficar rico. Pegamos de volta o açúcar dos holandeses. Só que os holandeses fogem para a Indonésia, para a África do Sul, para Nova York. Isso não nos interessa. Nos interessa que eles fogem também para o Caribe. Lá no Caribe eles vão plantar açúcar com melhores técnicos, com melhor mão de obra e sem todos os impostos que Portugal colocava. Então o açúcar deles era de maior quantidade, de melhor qualidade e mais barato. Não tem como competir. Então, por causa disso, a restauração vai pegar na mão também a crise do açúcar. Sacou? E Portugal volta a ter coroa, mas pega agora o Brasil em crise. O açúcar português não tem força frente ao açúcar holandês.
Daí o rei de Portugal disse, cara, a gente tem que fazer uma coisa, né? O que a gente tem que fazer? Tem que conseguir alguma coisa que dá dinheiro. O que dá dinheiro? Os índios apontavam para os portugueses e diziam, tem ouro aqui. E os portugueses diziam, mas cadê o ouro? Os índios, não sei. Loucura. E os portugueses ficaram lá procurando, né? Foram até, fizeram toda a costa, eles ficaram por até a laguna e não acharam que os índios estavam frios. Loucura melhor, né? E os índios não diziam. Daí os portugueses disseram, olha, se a gente passou todo o litoral de Maranhão até a laguna, a gente não achou, deve estar no interior. Mas quem é que tem coragem de entrar no interior? Quem já viajou para o interior? Quem já viajou para o interior? Os bandeirantes. Então os bandeirantes que atrás de gente chamavam os bandeirantes, eu quero agora de vocês. Eles vão lá atrás de ouro, vocês têm que achar um negócio ali. Os bandeirantes, não, deixa para nós, os bandeirantes são tudo louco. Né? E daí disseram, vamos para o interior, eles vão atrás de ouro. E eles foram lá atrás de ouro. Lá foram os bandeirantes se encontrar, demoraram 50 anos, mas eles encontraram ouro. E aí a gente entra, né, no século tchau, no século XVIII, no período do ouro. E aí qual é a grande diferença que a gente tem na história? Desloca o eixo do Nordeste para o eixo do Sudeste, que vai ser agora aqui em Minas. Então essa é a primeira coisa, deslocamento do eixo do Nordeste para o Sudeste. Eu acho que é isso que o Enem vai perguntar. Tanto que troca até a capital para o Rio de Janeiro a partir de 1763. E tem uma grande diferença que eu vou te mostrar no meu mapa, que é um belo mapa, e vai ficar mais claro. Toda a mão de obra da região açucareira decadente desce para Minas. Troca a capital para o Rio e os produtos de Portugal vêm de Portugal e entram pelo Porto do Rio e vão para Minas. O gado, aqui do Rio Grande do Sul, ele sobe para Sorocaba e vai para Minas. Notou a diferença da economia mineradora para a economia açucareira? Tem articulação da economia pela primeira vez. Não é mais um núcleo isolado como era o açúcar. Outra pergunta que provavelmente o Enem vai fazer. A articulação. Certo? Até esse período, pessoal, a gente tem vários tipos de... várias revoltas diferentes, só que elas todas se enquadram no mesmo tipo. A gente chama esse tipo de revoltas nativistas. Eu não acho que o Enem vai perguntar isso porque é muito regional, mas só vou te lembrar. A gente tem duas revoltas ligadas à crise do açúcar, que é a revolta de Beckman, na região subsidiária do açúcar, que é a região do Maranhão, e a gente tem a Guerra dos Mascates, uma região principal do açúcar, que é o de Recife. E a gente tem duas revoltas nativistas ligadas à descoberta do ouro. A Guerra dos Emboabas e a Guerra ou Revolta de Vila Rica, quando o governo começa a cobrar impostos torcidos. Esse é o quadro do Brasil no século XVIII. E aí o que começa a acontecer no final do século XVIII? No final do XVIII, a gente vê chegar no Brasil as ideias iluministas. E junto com as ideias iluministas, a gente vê a crise geral do Brasil. A crise do açúcar se soma também a crise do ouro. Então, quer dizer, o Nordeste está mal, mas Minas está mal também. E o governo continua tocando terror. E o reflexo disso no Brasil vai ser a Inconfidência mineira, e a Inconfidência carioca, e a Inconfidência baiana. As Inconfidências do final do século XVIII. Todas elas são Inconfidências fracassadas. Uma de elite, a outra popular. E o Brasil estava nesse clima, um clima ainda regional, um clima ainda atrasado, quando do nada cai no Brasil a corte, ponto 3 do período colonial, período joanino, 1808 a 1822. No período joanino, o que aconteceu? No período joanino, fugindo das invasões napoleônicas, o rei de Portugal executa uma coisa que já tinham pensado em um dia fazer em Portugal, que é fugir de Portugal e vir para o Brasil. Ou ir para Açores, ir para qualquer outra região da África que os portugueses tiveram, mas eles acabaram vindo para o Brasil. E como eles vieram escoltados pelos ingleses, eles romperam o pacto colonial e abriram os portos às nações amigas. Por isso que a gente diz que oficialmente o sistema colonial acaba com a abertura dos portos. Porque o sistema colonial é uma relação de monopólio entre Portugal e Brasil e que acabou com a abertura dos portos. Além disso, eles tiveram que fazer mais uma série de tratados, são os tratados de comércio e navegação e os tratados de aliança e amizade, conhecidos como tratados de 1810. Aí ficam lá os portugueses e tal, até caiu Napoleão. Quando cai Napoleão, a Europa chama de volta a família real. Diz, pô, o que vocês estão fazendo aí na colônia? Diz, não, isso não é colônia. O Brasil é levado a Reino Unido a Portugal em 1815,
e daí na teoria deixa de ser colônia, passa a ser uma parte do reino de Portugal. E o rei consegue engabelar a Europa assim. Só que ele não vai conseguir engabelar os portugueses por muito tempo, que exige que ele volte em 1820, e ele, com medo de ser derrubado pela Revolução de Portugal, ele volta em 1820 e deixa o filho dele aqui. O problema é que o filho dele, Dom Pedro, famoso, começa a se envolver no Brasil com um grupo que defende a independência do Brasil. A emancipação do Brasil, como boa parte da América estava fazendo, a emancipação frente à Península Ibérica. E aí o pai dele manda ele voltar, diz, ó, você está metido com os caras que não gostam, volta, e ele não quer voltar. Ele fica aqui, dia do pico, e aí o pai dele rompe com ele, diz que nada mais que ele faz vale como um príncipe regente, e ele então diz, sobra uma alternativa, e independiza o Brasil, é o reflexo da briga de Dom Pedro I com o seu pai. Acaba o período colonial. Aí, nós entramos no período 2, que é o Brasil Império. O Brasil Império vai de 1822 até 1889. Também tem 3 fases. Primeiro reinado. 1822 a 1831. O que pode te perguntar desse período? Esse período tem uma coisa importante. É a consolidação da independência. Ele vai conseguir o reconhecimento da independência, né? Ele vai conseguir acabar com os focos de resistência e independência que a gente tinha. E o Dom Pedro I é um cara que a gente não admira muito, né? Ninguém acha assim, Dom Pedro I, cara. Ele é um cara meio bizarro. Ele teve muitas histórias sobre ele que não falam bem do caráter dele, e especialmente a forma com a qual ele governou. Vocês devem lembrar que quando começaram a fazer a Constituição de um modo normal, a Constituição de 1823, que é a pergunta do Enem, como era uma Constituição muito liberal e ele não teria muitos poderes, ele foi lá e anulou a Constituição de 1823 e outorgou uma Constituição própria, a Constituição de 1824, que é a Constituição do Poder Moderador. Já aí ele já começou com problemas. Estourou uma rebelião contra ele, que é a Confederação do Equador. Depois estourou uma guerra contra o Brasil, que é a Guerra da Cisplatina, e ele perdeu o Uruguai. Depois ele gastou muito com essa grana, quebrou o Banco do Brasil, e o grande crítico a ele na imprensa foi assassinado, e disseram que foi o Dom Pedro I. Aí o Dom Pedro I, assustado, cansado de se envolver com a política brasileira, ainda viu brilhar o plano de Portugal para ele quando o pai dele morreu na Europa. Então ele abdica no dia 7 de abril de 1831 em nome do filho, que tinha 4 anos e pouco. E aí a gente entra no período da regência, que era como estava previsto na Constituição. A regência até a maioridade do filho, que seria com 18 anos em 1844. Como vocês estão vendo, a regência ela é mais curta do que tu pensava, porque anteciparam a maioridade de Dom Pedro II. O que aconteceu durante esse período? Foi nesse período que começou a grande briga entre conservadores e liberais. O que representa, pessoal, conservador e liberal nesse período? Vocês lembram? Conservador na regência é o cara que é centralizador. Liberal é o cara que é descentralizador. Então, os conservadores eram os caras que gostavam do governo concentrado, como era o Dom Pedro I. E os caras que eram liberais queriam descentralizar e dar maior poder regional. Por causa dessa grande disputa, a gente tem uma série de rebeliões aqui. Vocês devem lembrar que essa é a parte mais chata da história do Brasil. É onde tu estuda Cabaná, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, Malê, Setembrado, Outobrado, Novembrado e assim por diante. Isso é para NASA dessas porra. Mas enfim, a gente fica lá decorando, o Enem não pergunta porque é regional. Se perguntar sobre uma rebelião no Pará, vai beneficiar os paraenses na hora do Enem. Então eles cuidam. Vão perguntar algo mais genérico. Aí o grupo dos liberais antecipou a posse do Dom Pedro II para 1840, com 14 anos, e a gente chega no segundo reinado, 1840 até 1889. O Dom Pedro II já é um cara mais fofo, né? Muitas pessoas gostam dele. Ele era um cara querido. Quando eu dei aula para as crianças, eu já dei aula para crianças, só dei uma vez, né? 1 ano só. Porque eu não sei o que fazer quando tem criança na minha frente. Eu tenho que dar aula, eu fico com medo. Fabrício consegue. Porque o Fabrício é meio mãe, assim, né? Você já viu?
e mãe. Ele consegue, eu fico com medo dessa criança, não consigo. Mas uma vez eu dei aula para crianças não entendiam como é que o Dom Pedro II era mais velho que o pai. Porque as imagens que a gente tem do Dom Pedro II é sempre ele velho, barbudo, e as imagens do Dom Pedro I é sempre ele jovem, em cima do cavalo e tal. E o Dom Pedro II, a gente tem uma imagem dele como um cara querido. Ele foi um cara querido, ele governou 50 anos, eu acho, pelo menos isso. E ele era um cara muito bem visto, era um cara refinado e tal. O que o governo dele, o que tem que saber? O governo tem 3 épocas. 1840 a 1853. É um período difícil, quando ele demorou muito para organizar. Conservadores e liberais brigaram tanto durante esse período aqui. Como é que ele organizou? Ele criou aquele sistema que se chama Ministério da Conciliação. Ele distribuiu cargos, vocês conhecem, já ouviram falar nisso, né? História antiga do Brasil. Distribuiu cargos, metade conservador, metade liberal, vamos governar todo mundo junto. Então, vocês conservadores deixam de ser tão conservadores, vocês liberais deixam de ser tão liberais, a gente fica tudo meio parecido, o que vocês acham? O pessoal disse assim, tá bom, vamos fazer, é uma boa ideia. Fez um grande acordão, tá? E assim ele conseguiu até criar o cargo de primeiro-ministro nomeado por ele, que a gente chama de parlamentarismo às avessas, certo? E a partir daí a gente vai ter uma época muito tranquila, de 1853 a 1870, que é a época do apogeu do segundo reinado, aonde o Enem vai te perguntar que se dizia, não há nada tão parecido com o conservador do poder e com o liberal do poder, porque eles diminuíram as suas diferenças. Esse é o período do apogeu do segundo reinado, certo? Aí, o que acontece aí? Bom, aí não tem nada demais, acontece, estava tudo razoavelmente bem na política, até 1870, quando as coisas começam a andar mal e vem a crise do segundo reinado. Razões da crise do segundo reinado são as seguintes. Está comendo? É que ele acha que a gente não vai chegar na Dilma. Tá? Primeira coisa, a gente tem o que a gente chama de questão republicana, a ascensão do ideário republicano no Brasil. O Brasil é o único país que tem uma monarquia estável depois da independência. A do México durou muito pouco tempo. Todos os países viraram república. E a gente tem uma questão que a gente chama de questão militar, que é o fato que o exército lutou aqui no segundo reinado da Guerra do Paraguai, venceu, mas não era respeitado como achava que deveria ser. A outra coisa que a gente tem é a questão abolicionista. Crescimento do movimento abolicionista aqui. Eu acho que vai ser tema do Enem. Quem quiser pode dar uma olhada nas leis abolicionistas nesse período aqui. A lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, dos sexagenários, a lei Alves, certo? São questões bastante importantes. E a gente tem uma outra questão que é a questão religiosa, que foi a briga da maçonaria com a Igreja Católica que repercutiu na família real. Não o suficiente, o Dom Pedro II ficou doente e ficou com câncer. Aí quando ele ficou com câncer, as pessoas ficaram com medo da sucessão, porque o critério sucessório seria passar para o genro dele, que nem brasileiro era, tá? Era o Conde de, que era um francês muito maluco, pirata e tal, então ficaram com medo. E aí se uniu, nesse período, o grupo dos republicanos no Brasil com o grupo dos militares. Eu te pergunto, quem eram os republicanos? Os republicanos eram uma nova elite no Brasil. Vocês devem ter notado o que aconteceu. Olha aqui, gurizada. A última vez que eu falei de economia foi no ouro. Depois do ouro, qual foi o grande produto do Brasil? Não tinha nada. O que o Brasil poderia ter feito aqui no século XIX? Poderia ter investido no grande negócio do mundo no século XIX. O que é? Que falou a resposta certa até café, pelo menos. Daí isso que o Brasil vai fazer, mas qual era o melhor negócio do mundo no final do século XVIII e do século XIX? E é? Isso! Por que o Brasil não deu passo para a Revolução Industrial? Porque teve um maldito português que trouxe café e disse, não, o Brasil tem vocação agrária, olha, é um país imenso, vamos plantar café. E plantaram café. Começaram plantando café aonde? Na região do Rio, aonde antes se plantava açúcar. Então, só mudou da cana-de-açúcar para o café. Por isso que se estuda aqui, ó, que a elite do café no Rio de Janeiro é igual à elite do açúcar antes. Plantation. Latifúndio, mão de obra escrava, monocultura de exportação. Né? Só que quando é que tem uma nova elite? Quando tem um cara que diz, olha, eu conheço um negócio legal. Tem uma terra lá no interior de São Paulo, uma terra boa, que a gente planta, a terra ela é mais fértil, é das boas mesmo, é a terra roxa, e ele leva para lá. Mas é uma nova elite,
que é a elite de São Paulo, vão virar os barões do café. E esses caras não são ligados à escravidão, porque eles são mais modernos, porque eles querem uma mão de obra qualificada, e aí começaram a trazer imigrantes. Então, essa nova elite vai se misturar com os militares, e eles juntos vão dar o golpe da proclamação da República, que é dada diretamente pelo Exército, com apoio dos partidos republicanos de São Paulo e Minas. E aí a gente proclamou a República. Nós vamos para a fase 3, que é a última fase da história do Brasil. Brasil, República. Calma, Dilma, estamos chegando. Calma, Dilma. Fica tranquilo. Primeiro período da República, período mais famoso. Essa aqui se importa com você. República Velha. Esse período tem duas fases também. A fase militar, ninguém se importa. De 1889 a 1894. Nesse período a gente tem uma coisa que eu acho que pode perguntar no Enem. O que é? A gente tem dois governos. O cara que deu o golpe, que é o Deodoro da Fonseca, e o vice dele, que foi o Neto Peixoto. Só que o Enem pode perguntar o quê? É que a gente vai ter uma troca de Constituição. É a Constituição vigente, é a Constituição monárquica, 1891. Qual é a diferença dela, além dela ser republicana? É proibido o voto analfabeto, que antes não era oficialmente proibido, na Constituição de 1891, e é separada a Igreja do Estado. Isso é uma coisa importante, o Estado vira o Estado laico, tema que o Enem gosta. Aí Deodoro vai arranjar umas brigas lá com a Marinha, que não nos interessa, vai ter a Revolução Federalista, também nos interessa, assume o vice, também nos interessa, que foi o Peixoto. A única coisa que poderia comentar da fase militar, além disso, é que tem a política de emissão de moeda que a gente chama encilhamento, que é no processo inflacionário. Está lembrando? Aí tem a primeira eleição do Brasil e é eleito o primeiro presidente civil. A gente vai para a fase oligárquica, ou fase café com leite. Eu prefiro chamar de oligárquica. Oligárquica, 1894 a 1930. Aqui é o regime café com leite, aquele que vocês já ouviram falar. Ah, São Paulo e Minas, PRP, PRN, os coronéis, voto de cabresto, blá, 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 blá. Na primeira fase, tu tem o quê? Na primeira fase, tu tem aquelas rebeliões que são locais, com problemas pontuais, como Canudos, Vacina, Chibata, Contestado, Cangaço, sedição de Padre Cícero, ou sedição de Juazeiro. Lá no Ceará é conhecida, não vamos perguntar. Só que quando que começa a mudar alguma coisa? No pós-Primeira Guerra. Porque no pós-Primeira Guerra teve uma crise geral. E aí, o que aconteceu? O Brasil, que vivia de exportação de café, de cacau e de borracha, começa a entrar em crise. E aí começa a surgir um movimento consistente contra a República Velha, que a gente chama de tenentismo. O tenentismo não conseguiu derrubar a República Velha. Ele até está na base do apoio de quem derruba, mas não é ele que derruba. Aqui tem a revolta dos 18 do Forte, a Revolução de 24 e a Coluna Prestes. Mas quem derrubou a República Velha foram as outras oligarquias em 1930 com a Revolução de 30. Quem coordenou essa rebelião? Vargas. Aí a gente entra no período getulista. Era Vargas. 1930 a 1955. Quantos minutos eu tenho? 4? O tiro do Getúlio vai pelo mal colo. E daí era Vargas, ele divide em 3 períodos. Olha para cá, rápido, ó. Governo provisório. 1930 a 1964. O que tem no governo provisório? Tem nada, não importa. O governo provisório tem Revolução Constitucionalista 32. São Paulo tenta derrubar o Vargas. Não consegue. Vargas fica no poder, mas o Vargas convoca uma constituinte, faz uma constituição, se candidata indiretamente, é eleito. E aí vai o Vargas constitucional. Aí o Vargas constitucional em 34 era para ficar até 38. Só que o Vargas ficou só até 37. Por quê? Porque ele se aproveitou da tensão ideológica entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, o socialismo e o fascismo brasileiro, para dar um golpe em si mesmo,
uma coisa genial, e não convocar eleições para 38. E instaurar o famoso Estado Novo, que é a ditadura do Vargas, quando não tem partidos políticos. E o Vargas consegue, nesse momento, vender para o povo que ele é pai dos pobres por causa da CLT. E é nessa época, em 43, é nessa época que vai desenvolver a Segunda Guerra Mundial. Vai lá, luta do lado das democracias contra as ditaduras, e o Vargas ganha a guerra. Parabéns, Vargas. Está matando 25 mil soldados. Morreram 50 milhões de pessoas. Tá? Mas, enfim, o Brasil participou do lado certo. Quando acaba a guerra, os caras dizem, que chinelagem, o cara tem uma ditadura aqui, e o cara lutou pela democracia lá. Isso não faz sentido. Daí o Vargas disse, é verdade, começou a sacar que ia tomar um golpe, e o Vargas pulou fora da barca. Tá? Saiu fora e entregou o governo para o ministro do Supremo, porque não tinha vice, nem Câmara, nem Senado. E aí a gente chega no período democrático. 1946 a 1964. Quais são os partidos que a gente tem aqui? UDN, PSD, PTB e vários outros. Certo? E os governos? Calma, fé em Deus. Olha aqui. Primeiro governo Dutra. Tem alguma coisa que importa no governo Dutra? Tem. A única coisa que importa no governo Dutra, a Constituição nova. A Constituição de 46. O que essa Constituição tem de relevante? Voto feminino e masculino igualitário. Porque na anterior, na de 34, não era igualitário. Só os homens eram obrigados a votar. Deu, acabou tudo. Segundo governo Getúlio. Olha o que eu ouvi, cara. Semana retrasada estou dando aula sobre Getúlio, eu estou aqui, era Vargas, o cara levanta a mão. Eu falo, velho, é nesse governo aí que ele se mata ou é no próximo? Tá, é no próximo. Tá, que é o governo que ele faz a Petrobras, a Eletrobras e tal. Senão, pô, o Getúlio é assim mesmo, né? O cara se mata antes, né? Tá? O cara se mata e volta nos braços do povo eleito, né? Então aqui tinha o suicídio do Vargas. O cara do testamento, que triste morreu o Vargas. Na confusão, no meio termo, não nos interessa agora, é eleito Juscelino Kubitschek. Entrou Juscelino, fazer o Brasil desenvolver 50 anos em 5, que é o plano de metas. Muito bonito, Brasília. Tá? Quebrou o Brasil 500 anos em 5, mas isso é outro problema. Por causa disso, elegeu o único cara que não era getulista do período, Jânio Quadros, aquele maluco, vocês lembram? Faz umas medidas meio bizarras, assim, tu não fecha a dela. Olha aqui, eu tô quase na Dilma. Fica tranquilo. O Jânio é o que vai renunciar, não faz porra nenhuma e renuncia. Foi 8 meses, já foi mal aí, vou fora. Quando o Jânio sai, era para assumir o vice, mas o vice não consegue assumir. Olha só, perdi. O vice não consegue assumir por causa da campanha da legalidade, os ministros tentaram impedir e tal, mas garantem a posse do vice no regime parlamentarista, que é o João Goulart. É esse que vai propor as reformas de base, isso eu acho que pode ser tema do Enem. Tentou fazer uma reforma agrária, uma reforma urbana, eleitoral, uma reforma tributária e uma reforma bancária. Daí o Congresso disse para ele, cara, tu não entendeu como é que o Brasil funciona? Aqui quem propõe reforma, a gente não gosta. Tipo, a gente só quer ficar aqui. Tu fica aí, a gente fica aqui. É assim. E daí o cara, não, vou fazer na porrada. Então eles queriam fazer por decreto, aí meio que deram um golpe nele. Né? Disseram, meu, vaza daí que a gente vai invadir. Golpe de 64. Só que aí, né, pessoal, o Janco tinha uma opção. Ou ele resistia ao golpe, ou ele ia embora. E ele ficou com medo de resistir ao golpe, porque ninguém ficou do lado dele no exército. Daí seria o povo contra o exército. Daí ele pensou, o povo vai perder. Vai morrer todo mundo, não vai ser nada. E daí ele foi embora. Daí ele me perguntar, pô, mas eu já vi imagens do exército invadiu Brasília com um tanque. Está me dizendo que o presidente ia embora? Sim. Mas então por que eles foram de tanque se não tinha ninguém? Cara, o sonho de todo militar, o cara está anos esperando por esse momento. Foda-se que não tem ninguém. Vamos não tinha ninguém, velho. Ninguém, só aqueles gansos loucos que tem lá em Brasília, ficam latindo, você sabe como é que faz o negócio ficaram lá. 4, ditadura militar. Até porra, esse cara tá com fome. Pensa numa lasanha e passa. Ditadura militar, 2 grupos, linha dura e o grupo de boa. Quais são os governos? 2 minutos. Castelo Branco. Tá, na Dilma não vai chegar.
Castelo Branco. É o cara que fez o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4. O cara que fez a Constituição, o cara que deu o golpe, Constituição Militar, e é o cara que implantou o bipartidarismo. Isso o Enem perguntou muitas vezes. AI-2, bipartidarismo, Arena e MDB. Só que depois ele brigou com a linha dura, saiu fora do governo. E aí assume o cara da linha dura, Costa e Silva. Esse aqui não veio para brincar. O Castelo Branco ameaçou voltar, daí os militares ficaram com medo dele voltar, dentro de um avião dele foi atingido no céu por um caça do exército. Foi um acidente que aconteceu, acidente muito comum, e ele morreu. O Castelo Branco, Costa Silva ficou no governo. O Costa Silva pegou o tenso período de 1968, que acaba com o AI-5. Se vocês já sentiram, né? O Costa Silva tem um derrame, fica com metade do corpo paralisado, aí assume o Médici, é o período mais tenso, acho que o Enem também pode perguntar, que é super repressivo, e é o período do milagre econômico. Aquele ninguém segura esse país e tal. Até 73. Quando vem 73, vem a crise do petróleo. E a milagre começa a naufragar. E os milicos começam a entregar. Vai vir o Geisel. E começa a distensão. Aqui. É aqui do Geisel que aparece um líder sindical chamado Luiz Inácio. E depois vai ter o último, que é o Figueiredo, que é quem vai concluir a aventura política. Pessoal, só não esqueçam uma coisa. Teve campanha das diretas aqui. A campanha das diretas venceu ou perdeu? Perdeu, tá? Não confundam isso, é nem nada. Tá. As diretas tentou ganhar, mas não ganhou. A eleição foi indireta para presidente, e daí da eleição direta ganhou o Tancredo Neves, que nos deixou várias heranças políticas super importantes, né? Entre elas um familiar, né? Uma ironia. E o Tancredo Neves morreu, e quem assumiu foi o presidente Sarney. Eu não cheguei até Dilma, eu perdi, tá? Faz parte, perder. O importante é aprender a perder. Certo? Mas espero ter ajudado vocês, que vocês têm agora para ter feliz Brasil. Até Dilma, vamos, por mim vamos. Pedido fico. Tá, quem quer sair, sai. Tem que sair, porque sou eu que corto cebola e cara. O chofer está esperando. Mas a coisa não, dá pra ficar mais. Vai, cara. Quem ficou vai passar, quem saiu já. Quem saiu já. Ó, quem tá saindo já. Entendeu? Aí tá, deu como tranquilo, tá? Em 85, o pobre Brasil pegou na mão desse presidente que as pessoas mal conheciam. Era um político do Maranhão que tinha sido, olha que bizarro, senador pela Arena, pelo governo do Partido da Ditadura Militar. E que na hora da eleição indireta pulou fora da Arena, que tinha virado PDS, e passou para o PFL, se juntou com o Tancredo Neves, que era do PMDB, e lançou a sua candidatura ali como vice. Tancredo morreu e o Sarney assumiu. Você sabe o que aconteceu quando o Sarney assumiu? Figueiredo se negou a passar a faixa para ele. Que ele era um traidor para os militares. Quando o Sarney subiu a rampa lá, todo feliz para pegar a faixa, Figueiredo ficou olhando para ele, assim, Figueiredo era meu, olhando para ele. Quando o Sarney foi chegar, Figueiredo tirou a faixa, largou a faixa, foi embora. Puxa, né? Isso não matou no carro, o cara de costas. E o Sarney foi o único, foi o nosso Napoleão, se autocoroou, tá? Bizarro, né? Mas o Sarney assumiu e pegou o Brasil numa época que a gente chama a década perdida, porque era a época do cúmulo da inflação, que a gente chama de estagflação. É no Sarney que tem aquele monte de planos econômicos, o plano cruzado, o plano Bresser, o plano verão, que são aqueles planos de congelamento de preço, proibição do preço aumentar, e de um pequeno aumento salarial e de troca de moeda. Nenhum dos planos deu certo.
tem alguma coisa que o Sarney fez de boa para o Brasil? Tem a Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, que eu acho que o Enem vai perguntar, a Constituição de 88, que além de falar de direitos dos índios, uma coisa que o Enem adora, falando também sobre voto dos analfabetos, outra coisa que o Enem adora. Aí tem no Brasil, a mais de perdidas eleições que o Brasil já teve, em 1989. Teve como candidato Lula, Ulisses, Brizola, Afif, uns caras bizarros como o Enéas, vocês devem lembrar. E o grande candidato era o Lula, que tinha 30% das intenções de voto. Aí inventaram um candidato para ganhar do Lula. Um cara que tinha sido governador em Alagoas e que era conhecido por ser muito correto, moralizador e moderno. Fernando Collor de Mello. O Collor foi para a campanha contra o Lula e venceu. E aí o Collor, quando assumiu, plantou o primeiro projeto neoliberal da história do Brasil. Tá? O Plano Collor. Privatização de empresas, como a Infrafilme, uma empresa que o Brasil tinha de cinemas, só fazia filme dos Trapalhões da Xuxa. E depois disso ele fez também aquele projeto de retenção dos depósitos bancários. Né? Ele proibiu que as pessoas mexessem nas suas poupanças. E aí ele queimou o filme dele. A partir daí, romperam o Collor que era do partido bem pequenininho, e começaram a tramar a queda dele. Esperaram um tempo adequado de governo, 2 anos, para não dar nem problema constitucional, e começaram a tocar um terror. Como? Descobriram um monte de podre dele. Quem contou os podres foi o irmão dele, Pedro Collor. Apareceu na capa da Veja, Pedro conta tudo. E aí o cara contou tudo, que o irmão roubava, superfaturava a nota do gabinete e tal. Daí o Collor jogou na mídia que era dor de corno, porque o Collor, o presidente, tinha ficado com a cunhada. Olha que coisa mais linda. Eita! Esse era o Brasil de 92. Mas, tarde demais. A história foi para o ventilador mesmo. E o Collor começou a sofrer um processo de impeachment, certo? Sem pedido de continuar governando. E ele apresentou um pedido de renúncia e saiu, né, de cabeça erguida lá no Planalto com medo de ser mandado. Porque é muito maluco. Você sabe que você tem que ser serial killer, né? E aí o Brasil, mais uma vez, cai com um presidente que nunca ninguém ouviu falar. Itamar Franco. Esse ninguém já ouviu falar mesmo, né? Político de Minas, lá, um cara meio bizarro. Se tiver alguma dúvida, bota depois no Google. Itamar Franco, Carnaval, Rio de Janeiro. Vai ver. Depois vocês vão ver por quê, tá? Não preciso falar agora. Ele era bizarro. Bem, o que a oposição se apavorou? É que quando o Itamar Franco assumiu, ele assumiu no final de 92. E ele teve eleição em 94. Quer dizer, menos de um ano e meio depois. E o único candidato possível a ser presidente do Brasil era o Lula, que na época era um cara muito radical. Você falou, pô, a gente tem que inventar um candidato, cara. Como é que vai inventar um candidato? Se a gente pegar um candidato e fazer ele vender um grande projeto econômico, que era resolver o grande problema do Brasil, que era a inflação. E aí chamaram o Fernando Henrique Cardoso, isso aqui pode ser uma questão do Enem, como ministro do Itamar. E disseram, Fernando Henrique, assim, a gente vai chamar uns caras que entendem de economia e vai escrever um plano aí, chama Plano Real. Depois a gente explica. Só que daí tu diz que foi tu que fez. Não vai dizer isso, Fernando Henrique, tadinho, ele tá velho, deixa ele lá acreditar nisso. Mas não foi ele que fez o plano. Porque fez um grupo de economistas da PUC do Rio, fizeram um plano meio do mal, assim, né? Escola de Chicago, privatiza tudo, nós vamos controlar a inflação. Quem controla a inflação ganha qualquer eleição. Aplicaram o plano em 93. Fernando Henrique apareceu como responsável pelo plano. Se vocês olharem na foto de apresentação da cédula de R$1, uma que nem existe mais, é o Fernando Henrique que está apresentando, não é o Itamar Franco. E aí, em um ano, eles controlaram a inflação que tinha mais ou menos 60 anos no Brasil e que tinha chegado a 2.500% ao ano. Por isso que o Fernando Henrique foi para a eleição de 94 contra o Lula, e o Lula vinha lá, plano das elites! Só o capital ganha dinheiro com esse plano. Só que assim, as pessoas estavam com uma inflação de 2.500% ao ano, e a inflação passou a ser 4%. Fernando Henrique foi assim para o debate, ó. Fala aí, Lula. Não falar. Eu no primeiro turno, né? Deu uma lavada do Lula. Deixa só para a gente fechar, te mostrar algo do Fernando Henrique. Rapidinho. Olha só o que aconteceu. Fernando Henrique